Fala, jogador! Você já alguma vez orou a Deus pedindo que seu time ganhasse? Ou alguma vez você orou a Deus pedindo para ser jogador de futebol? Você acha que Deus está no meio do futebol? Então fica ligado que nesse episódio a gente vai falar muito sobre esse tema. Futebol, Deus, o que nós pensamos sobre isso. E hoje eu tô com meu parceiro aqui, David. E aí, David? Me estreando aqui, viu? Estreando, ele que é produtor, né? Diretor, hoje tá aí na mesa. E aí, David, como é que tá? Hoje eu vou assumir essa grande responsabilidade aí de substituir o Samir, que é quem fica aqui com o Kelvin, mas vamos lá, né? Muito feliz aqui pela oportunidade e hoje pra mim um episódio bem especial. Acho que vai ser muito bom pra gente, pro nosso público, né? O pessoal que nos acompanha aí, vai ser bem legal. Hoje é o nosso 10º episódio, né? E um dos motivos do David estar aqui é que ele é seminarista, né? Então a gente está com um pastor aqui. O David vai aproveitar para apresentar ele, né? Pronto, eu já ia pastor falar Pedro já. Pamplona aí. Eu já ia falar que a gente está hoje com um convidado diferente. Não é profissional, mas acredito que tem uma certa qualidade, Kel. Tem. Porque Inclusive deu assistência para ele no jogo passado. Pronto. A gente está hoje aqui com o pastor Pedro Pamplona, casado com a Larissa, pai do Davi, da Esther e da Isabel. É escritor, é podcast, faz um trabalho no YouTube também, em parceria com o Iago Martins, também é muito conhecido aí no YouTube. Acho que a gente precisa estar bem fisicamente para acompanhar, que pelo que eu vi aqui é muita coisa. Escritor, esposo, pai, pastor, escritor, youtuber, podcast, tanta coisa. Produz bastante, então vai ser legal, né? E torcedor do Fortaleza. E ainda, como eu falei, ainda arrisca bater o futebol e pelo que eu vi, parece que tem uma qualidade aí. É bom. E aí, pastor, como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Gente, tudo bem, tudo tranquilo comigo. Obrigado pelo convite. A gente Fico agradece. muito feliz de poder vir como pastor falar no podcast de futebol. Que bênção grande demais, esse que é um assunto que eu amo, né? E espero que a gente bata um bom papo aqui sobre a maravilha que é o futebol. Vai ser bacana porque a gente quer quebrar essa imagem, né? Algumas pessoas, principalmente, não sei hoje, mas há um tempo atrás a gente observava uma certa barreira entre igreja e futebol. Eu lembro que na minha infância eu perdi muitos parceiros assim de rádio, sabe, Kel? Os caras se convertiam, na época eu lembro muito bem, eu não era da igreja, mas o pessoal se convertia e meio que se afastava do futebol. Aí quando eu ia perguntar, ia conversar, alguns deles falavam que era por conta da igreja. Parece que existe essa barreira aí, então eu acredito que vai ser muito importante falar sobre isso e tentar quebrar aí alguns espantalhos aí que o pessoal acaba criando, né? Certeza, e um dos motivos da gente trazer o pastor Pedro aqui é para ele poder falar da relação do futebol e do Criador, né? Que é Deus, claro. Às vezes a gente vê muito, né, no final das entrevistas, né, a famosa clichê, graças a Deus, obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus. Então a gente trouxe um cara que entende muito sobre isso, gosta muito do futebol, torcedor do Fortaleza. E eu queria já que você falasse como é a sua relação com a igreja, né, e também com o futebol. Já que a gente começou nesse tema, né, vamos logo para cima disso. Legal. Minha relação com a igreja começa desde pequeno, né? Meus pais, quando se converteram, eu ainda era bebê, então, desde que eu me entendo por gente, como a gente diz, né? Eu já cresci nesse ambiente de igreja e fui acostumado com essa cultura de ser evangélico, de estar na casa de Deus. E por volta ali dos 10 anos de idade, eu me converti ao Senhor verdadeiramente, né? Passei esse tempo todo ouvindo o evangelho, aprendendo no ministério infantil, com a minha família, com minha mãe, meu pai. E tomei essa decisão por Jesus nessa época aí dos 10 anos de idade, né? Então já tem uma longa caminhada aí na vida cristã e por volta ali dos 17 anos, quando eu passei a estudar mais a Bíblia, a me relacionar com Deus com mais profundidade, servir mais à igreja assim, de uma forma mais intensa, veio esse desejo de ser pastor, né? E aí eu comecei a dar os primeiros passos ali na pregação, no estudo da teologia, né? E caminhando para o possível ministério pastoral, né? Se preparando ali, né? Aprendendo, né? Isso, fazendo curso de teologia, essas coisas, aprendendo com outros pastores. Foi um tempo de muito desafio, né? E um tempo de muita luta, de muitas dúvidas, incertezas. Inclusive, eu gosto muito de falar disso até hoje e de ajudar outros jovens nessa jornada, porque eu sei das dificuldades, né? Dificuldades muitas vezes financeiras, dificuldades de se colocar no mercado de trabalho ou não. Então, essa é uma fase muito difícil, né, que os jovens que desejam o ministério pastoral passam. E até entender também o que é que envolve o ministério pastoral, né? Isso, às vezes entender. É só uma ideia de estar ali na frente, mas
Acho que a sua experiência... as outras várias atividades, né, que um pastor precisa ter. E graças a Deus, Deus me colocou no caminho e me fez um pastor, né? Desde 2018, foi o ano que eu fui ordenado. Então acabei de completar agora, no finalzinho de abril. Na verdade, não me lembro se foi no final de abril ou começo de maio. Mas estamos no exato momento de 5 anos de ministério. Esse ministério pastoral, comemorando agora em 2023. E essa história, ela também, boa parte dela tem a ver com o futebol, no sentido de que também é uma paixão desde criança. Sim. E aí é legal que contar a minha história dos times que eu já torci. Então não foi só Fortaleza? Não, quando eu era criança eu não torcia Fortaleza. Eu acho que como quase todo mundo na época da década de 90, ou você torcia um time de fora, ou você torcia um time... Paulista. Só passava ou você torcia... Até podia torcer Fortaleza, Ceará, Ferroviário. Sim. Né? Mas tinha outro time da primeira divisão para você torcer e acompanhar na televisão. E comigo não foi diferente. Comigo foi assim, né? O meu primeiro esporte, na verdade, antigamente, era o basquete. Né? Eu joguei basquete durante todo o meu período escolar, gostava muito de assistir NBA, né? Tinha o Kobe Bryant como meu grande ídolo assim, do esporte. Só que depois de um tempo eu fui transitando para o futebol. E um cara que teve um papel fundamental nisso foi meu avô. Meu avô foi o meu parceiro de estádio por muito tempo. E meu parceiro de assistir futebol, de me levar para treinar nas escolinhas, nas peneiras, né? Tive também aquele sonho de ser jogador de futebol. Legal. Então é sempre meu avô que estava comigo. É importante, né, ter essa figura. A gente estava conversando aqui sobre isso, né? A ideia de ter alguém ali do seu lado, lhe acompanhando, né, no futebol. Legal. Futebol é essa paixão assim que vai passando de geração, né? De pai para filho. Isso é muito bonito. E aí, meu pai é torcedor do Ferroviário. Ele não conseguiu passar isso pra mim, foi meu avô que passou. Mas eu comecei torcendo pro Grêmio. Eu era gremista. E só porque... do Mário, será, hein? Cara, era na época que o Dunga jogava. Eu só lembro do Dunga, porque ele era da seleção, né? Jogou a Copa. E aí eu lembro que uma vez eu pedi pra cortar o cabelo igual do Dunga e tal. E eu lembro que eu torcia pro Grêmio só por causa das cores. Achava a camisa do Grêmio e as cores do Grêmio bonito. E torcia pro Grêmio por causa disso. Só que meu avô era vascaíno, e quando eu passei a acompanhar mesmo futebol, junto com ele, e aí eu passei a torcer Vasco. Aí torci Vasco durante muito tempo. Lembro demais do gol do Juninho no Monumental, ali eu já assistia futebol, acompanhava. Lembro daquela virada histórica sobre o Palmeiras, acho que na Sul-Americana ou algo do tipo assim. Na época, né? E Romário fez os gols lá, e foi um jogaço, né? E esse período aí de... sei lá, 97, 98, 99, 2000, 2001, eu era torcedor do Vasco. E o primeiro jogo do Fortaleza que eu fui foi quando o Fortaleza estava na primeira divisão, se não me engano, em 2003, Fortaleza e Vasco. Só que eu fui para a torcida do Vasco para assistir o jogo com meu avô. E lá a gente gostou da torcida do Fortaleza, a gente se encantou assim, né? Eu nunca tinha ido num jogo de futebol na vida, foi a primeira vez, né? E... nossa, que legal, uma torcida daqui desse local, daqui da minha cidade, também tem uma grande torcida, faz a festa. E depois a gente começou a acompanhar aos poucos o Fortaleza. E a partir de 2004 foi quando eu comecei realmente agora eu tenho um time aqui para torcer. Torci o Fortaleza Esporte Clube e comecei a ir em estádio. E durante o ano de 2005 foi onde eu me consolidei assim, vou torcer Fortaleza mesmo. E eu vou frequentar estádio. Naquele ano eu fui em quase todos os jogos do Fortaleza na primeira divisão, que tinha aquele timaço, né? De Mazinho Lima, Lúcio, Fumagalli, Rinaldo, né? Lúcio, pra quem não sabe, era o sócio do Ronaldinho Gaúcho no auge. Era. Eu lembro, Lúcio Bala. De vez em quando eu vejo ele rachando por aí em algum lugar, fui pra tirar foto com ele. Mas... empresariou um jogador lá, né? No bairro, sim. Alexandre. Acho que ele empresariou, tinha uma certa ligação com ele lá. E aí aquele time ali, cara, me fez mesmo se fincar como torcedor do Fortaleza Esporte Clube. E aí eu tomei a decisão de não quero mais time de fora não, vou torcer Fortaleza mesmo. E aí desde lá que eu acompanho aí fielmente o Fortaleza, passamos pelo tempo da Série C e estava lá na luta também. E Fortaleza tem sido, depois das coisas mais importantes da vida e prioridades, tem sido um grande amor, assim, uma grande paixão, um grande entretenimento, né? Tem sido coisa desde boa cedo demais. assim, essa relação com o futebol, com a igreja, né? Com o ministério. E em casa, assim, a esposa, como é que ela lidou com isso? Principalmente com o ministério pastoral, mas também em relação ao time. Ela também é Fortaleza, tem essa
Ou não? É não. Mas talvez ela esteja virando, não sei. Chegar lá em casa, ela vai que ela se transforma, né? Na torcedora do Fortaleza. Mas minha esposa e a família dela, pai e irmão, são todos torcedores do Ceará. Eita. Né? E a gente fica brincando um com o outro lá em casa. Agora eu tô por cima, né? Bem por cima, por sinal, né? Muito por cima. Teve uma época que o Ceará realmente estava em ascensão aí. Sim. Agora o jogo virou, né? Agora o jogo virou. O pastor falando assim, né, na relação do futebol, a gente vai até adiantar um pouco, porque quando ele estava falando dos times do Rio, né, inclusive recentemente, né, o pessoal do Fluminense convidou o pastor Pedro para poder ministrar, né, quando eles estiveram aqui pro jogo contra o Fortaleza, e dizem que você fez a oração contrária lá. O pessoal disse que eu joguei uma maldição lá no Cara, time. como surgiu o convite? Fala um pouco pra gente dessa experiência, né, de como foi vivenciar isso. Um cara que gosta de futebol poder pregar a palavra de Deus, propagar o evangelho, né? Para atletas que a gente gosta, né? Inclusive o Felipe Melo estava lá, um cara que passou pela seleção brasileira, o próprio Nino, né? Como foi essa experiência? Como foi o convite? Fala um pouco sobre isso. Legal, eu costumo produzir de vez em quando alguns conteúdos sobre futebol. Como é algo que eu gosto muito, consumo muito, então eu produzo alguns textos, postagens, podcasts sobre a visão cristã sobre futebol, essas coisas. E aí o Nino me conheceu através disso. Né, através de um dos conteúdos que eu produzi, e aí ele passou a me seguir, eu passei a seguir, ele trocou algumas mensagens. E aí quando ele veio para cá agora, né, ele me convidou para ir lá no hotel que eles estavam para pregar a palavra, né? Achei bem bacana assim. Legal. Eles têm esse costume de, quando estão em viagens mais longas, fazer um tipo de reunião, de culto ali, de pequeno grupo, com os atletas que são cristãos e até outros não. Né? Então ele me chamou e foi um convite muito feliz, assim. Fiquei feliz de poder estar num ambiente que eu gosto demais, né? De conhecer o pessoal pessoalmente lá, né? O Felipe Melo é figuraça demais, né? Mas todos super gente boa, pessoal muito receptivo, né? Ouviram a palavra, a gente fez louvor lá também. Foi muito bom, foi uma experiência boa. O pessoal disse que eu ziquei lá, né? Que eu mandei. Deu certo. Ao contrário. Deu certo, porque naquele, E aí, O resultado não foi muito bom. naquele jogo ali foi... no outro dia eu tava lá, no aconteceu. outro dia eu tava no Castelão torcendo contra, mas isso é a beleza do futebol, cara. Nós não somos inimigos, somos adversários, que é totalmente diferente, né? Verdade. Então um dia você tá lá compartilhando da palavra com irmãos em Cristo, ali, jogadores de futebol, outro dia você tá torcendo contra, porque o futebol é isso. E esse vai ser o nosso desafio hoje, é poder realmente tentar compartilhar com vocês que nos acompanham a relação saudável, né, que deve ter entre tanto os profissionais, aqueles que gostam do futebol, como a torcida, porque infelizmente o pessoal acaba confundindo as coisas, né? E hoje o nosso desafio vai ser esse, é tentar compartilhar um pouco, né, dessa ideia de como ter uma boa relação com o futebol. Não somos inimigos, né? A gente não precisa estar se matando, xingando um ao outro, como acaba acontecendo muitas das vezes, tendo o futebol como algo que acaba regendo, inclusive, a nossa vida. Então, hoje o nosso desafio vai ser tentar compartilhar aqui nesse breve tempo como ter uma boa relação em relação ao futebol, tanto como torcedor, como também aqueles que são profissionais, que também atuam no futebol. Pastor, assim, queria que você falasse justamente um pouco sobre isso, né? Você fez até agora um podcast recente, né? Para quem não sabe, ele também produz conteúdo lá, sigam lá. Biblioteca Pamplona. Então, fala um pouco, né, sobre essa sua ideia, sobre esse conteúdo que você produziu. Inclusive, repostei lá. Normalmente, quando alguém posta alguma coisa relacionada a futebol e igreja, eu gosto muito, porque há duas áreas que eu gosto de transitar também. E foi um conteúdo muito enriquecedor. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o tema, por que você escreveu, qual foi a ideia. Legal, vamos lá. Uma coisa importante que nós cristãos temos que desenvolver é uma visão de mundo cristã. Né? É o que a gente chama de cosmovisão cristã, que é a forma com que nós enxergamos o mundo ao nosso redor, que nós entendemos as ideias ao nosso redor, julgamos as ideias e os fatos ao nosso redor. Todo mundo tem uma visão de mundo que você adquiriu, né, com o que você aprendeu na escola, com as tradições familiares, com a cultura do seu povo brasileiro, do seu país. Então, todo mundo tem uma visão de mundo. E o cristão é chamado a ter uma visão de mundo cristã, pautada nas escrituras, né? Como se você fosse ler a realidade a partir das lentes de um óculos, como vocês estão usando aí, né? E essa lente do óculos do cristão é a palavra de Deus. Você precisa ler o mundo através da palavra de Deus. Então, como é que eu entendo família? Eu entendo família a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, a visão de mundo da família, a visão de família. Como é que eu vou entender a minha relação com o trabalho, com a política, com a natureza,
Como é que eu vou entender minha relação com o entretenimento, com o lazer, com qualquer coisa, né? Inclusive, né, com o futebol. Então, a gente precisa de uma visão de mundo cristã, de uma visão de futebol cristã. Por isso eu gosto tanto de falar desse assunto, como você falou. Perdi muitos amigos, né? E antigamente era muito comum igrejas, pastores proibirem você ir ao estádio de futebol, assistir futebol, até jogar futebol. Mas jogar futebol é pecado, pastor? Não. Jogar futebol é bênção demais. Isso era muito comum, diminuiu, logicamente, mas ainda existe. De vez em quando eu recebo, quando eu produzo alguns conteúdos sobre futebol, recebo nas minhas DMs ou até em comentários, pessoas que dizem: pastor, eu sou de uma igreja que é proibido já ir ao estádio de futebol, é proibido consumir futebol. O que você acha disso? A gente fica naquela, né? Vou rebater o pastor do cara, não vou. Mas isso ainda existe, infelizmente, porque falta uma visão mais saudável de lazer, de esporte, de entretenimento, do que é pecado e do que não é. Então a gente tem que construir isso. E falar, né, de futebol nessa perspectiva cristã é uma das coisas que eu gosto muito. Inclusive estou vendo um livro ali do Emílio Garofalo, né? Que vai estar aqui em Fortaleza esses dias. O futebol é bom para cristão. Tá aí. Bom. Esse livro é excelente. Esse livro é muito bom. Aprendi muito com o Emílio. O Emílio também, ele tem tanto um artigo na internet, eu não lembro o título, mas se você procurar Emílio e esporte, futebol, vai aparecer. Lazer, eu acho. Como ele tem uma palestra também no YouTube, que você pode procurar ele falando sobre futebol, sobre os esportes. É excelente. Aprendi muito com ele. Então, para desenvolver essa visão de mundo cristã fora do futebol, a gente precisa ir para o início de tudo. Começar do começo. Porque na base de uma visão de mundo cristã está o fato que Deus criou todas as coisas, né? E se Deus criou todas as coisas possuem um propósito. Se há uma mente inteligente, né, por trás, ele criou com uma intencionalidade, então tudo que existe tem um propósito para existir. O homem, a mulher, a família, a natureza e tudo que Deus colocou como potencial na criação que o homem foi desenvolvendo. O futebol é uma dessas coisas. O futebol é uma criação do homem dentro dos limites criacionais que Deus estabeleceu. Eu gosto muito de Tolkien. Parte daquela ideia, né, pastor? A gente ser criado à imagem e semelhança de Deus, um Deus criador, logo o ser humano também possui essa capacidade de criar. Né? Eu ia falar isso agora do Tolkien. Né, porque gosto muito de Tolkien, Senhor dos Anéis, essas coisas. E o Tolkien era um cristão, católico, e tinha muito essa questão da visão cristã, naquilo que ele escrevia, não que ele escrevia histórias para cristãos, mas que ele usava da visão dele para construir os mundos que ele construiu, principalmente a Terra-média, né? E ele dizia que nós somos subcriadores, no sentido que Deus é o criador, nos fez a sua imagem, nos deu a capacidade de criar, como você colocou, e nós criamos agora dentro da criação de Deus. Então, nós seres humanos nos diferimos em várias coisas animais, e essa é uma das principais. Nós temos essa capacidade de pensar, raciocinar, organizar, reorganizar, reestruturar a criação, juntar, separar e desenvolver o potencial da criação. E aí, para tudo. Cultivo, tecnologia, medicina, esportes. Né? E o futebol é um desses esportes. Está no meio, né? Está no meio disso, está no meio dessas subcriações, vamos dizer assim. E é interessante como os esportes, e o futebol em especial, ele se parece muito com a criação de Deus. Quando a gente olha para o futebol, a gente percebe exatamente essa imagem de Deus que está impressa em nós. Né? Por quê? Vamos lá. O Emílio fala muito disso, né? no livro dele. Ele diz assim, olha, Deus criou um jardim, estabeleceu limites, regras, colocou os atores lá dentro, que estão atuando lá, homem e mulher, e estabeleceu várias coisas. Ele disse que o futebol é a mesma coisa. O homem estabeleceu um jardim, que é um campo de futebol, também tem os seus limites ali nas 4 linhas. Ele colocou ali aqueles que vão atuar dentro dessas 4 linhas, dentro desse jardim, né? Muita gente diz que é um lugar sagrado, estar em um lugar sagrado, né? A gente usa dessa linguagem litúrgica, né? O sol sagrado do futebol. Então, tem os jogadores, nós temos as regras, como Deus estabeleceu regras para o jardim, né? Não coma do fruto, né? Do bem e do mal. E nós temos as regras do futebol também, as coisas que não podem fazer. Nós temos um juiz que julga o futebol, a arbitragem, como Deus estava julgando ali, né? Adão e Eva. Nós temos o objetivo da criação, que é glorificar a Deus. Né? E nós temos o objetivo do futebol, que é fazer o gol, e ali é um momento de glória também. Então nós temos muitas dessas semelhanças. Isso é um acaso? Nós não cremos que é um acaso. Nós cremos que é o homem imitando, mesmo que muitas vezes, né, inconscientemente,
o processo criativo de Deus. E a gente faz isso em várias áreas, e nós fizemos isso no futebol também, né? Então o futebol ele tem essa marca de ser uma expressão da imagem de Deus em nós, e é por isso que não é pecado jogar futebol, por isso que a gente pode glorificar Deus por meio do futebol, porque é uma criação nossa, uma criação lícita, boa, que faz bem para a saúde, que faz bem para os relacionamentos humanos. É só nós sabermos como fazer isso. Você pastor, está dizendo que faz bem, mas faz muito mal também. Faz mal por causa do nosso pecado. Porque depois da criação veio o pecado. A gente precisa viver o futebol em santidade. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o futebol se relaciona com Deus dessa forma. É uma subcriação de Deus que nós podemos aproveitar para a glória de Deus. É interessante, né? Porque a gente olha para essa questão dessa semelhança, né? E o que chama muita atenção para mim nesse momento que o senhor falou aí, principalmente essa ideia de regras, né? No futebol, é interessante que o mundo como um todo, e principalmente aqueles que apreciam o futebol, eles observam as regras, respeitam, né, essas regras, ficam chateadas quando elas são, assim, infringidas, né, ou não obedecidas, e muitas vezes existe uma certa rejeição em relação, como você falou, em relação ao Criador. O Criador, o próprio Deus, entregou regras, como você falou, né? É óbvio que isso talvez é mais abraçado pelos cristãos, aqueles que possuem a Bíblia como regra de fé, mas a ideia é que Deus também, como você falou, criou regras para esse mundo, para nós vivermos. E muitas vezes a gente não consegue lidar bem, né, com as regras que Deus estabeleceu, mas no futebol a gente observa. Todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que lidar direitinho ali com o que é estabelecido. Então é interessante que a gente observa, de fato, o futebol é de Deus. Futebol é de Deus. O pastor Manuel, que inclusive era para estar aqui com a gente, né? Torcedor do Ceará, ia ficar legal, porque com uma dupla aqui em Fortaleza Ceará, uma vez em uma pregação, ele falou que o futebol se assemelha muito, né? Realmente com a questão da criação, né? A torcida, a idolatria, aquele negócio todo que as pessoas levam para dentro do jogo, né? Do estádio, quem é torcedor. E como você falou, né, em relação a isso, de que o homem meio que imitando, né? E é muito bom poder ver uma ilustração como você trouxe, porque as pessoas não pensam dessa forma, né? Elas vão para o estádio e não conseguem compreender o futebol, o que é o futebol, né? Eu brinco muito com meus amigos que depois que eu comecei a trabalhar com futebol, eu não consigo mais ir para o estádio torcer como era antigamente. Eu consigo ir para o estádio para analisar o jogo e ver o que o jogo teve de legal, uma análise um pouco mais tática, né? E o encantamento do futebol, aquilo. Então você começa a ver o futebol de outras perspectivas, né? E uma das questões que você citou, que é justamente essa questão do pecado, né? De você amar muito o futebol. E quando eu fui falar com o pastor Manuel, eu falei assim: pastor, você deu uma proposta para trabalhar com futebol. E eu estou muito feliz com isso, mas eu queria pedir sua opinião. Aí falou, eu lembro isso muito claro na minha mente. Ele falou assim: vá, glorifique a Deus, como qualquer outro trabalho, mas vá sabendo que é um meio muito difícil, corrupto, tem muitas coisas, tem muitos prazeres dentro do meio, né? Eu não ia jogar futebol, mas trabalhar na área de captação e buscar atletas. Ele falou: cara, vá lá e seja um cara que glorifica a Deus através do futebol, vá lá e faça a diferença. Então aquilo para mim foi muito bom, né? De falar assim: pô, cara, eu posso fazer o que eu amo, né? Que é trabalhar com futebol e glorificar a Deus em tudo isso, né? Quando você fala sobre essa questão, cara, para mim foi fascinante, porque as pessoas meio que criam uma dicotomia entre o futebol e Deus, né? E a gente vê muito, como eu até brinquei no começo da abertura, né? Quem não orou pro seu time ganhar, né? Até parece que o outro time também, o cara lá também não tá orando. Então a gente tem que começar a entender um pouco essa relação de Deus com o futebol, né? Que não é algo que, igual o povo fala muito, né? Que não se discute futebol e religião, futebol e... Cara, tá atrelado, como você acabou de citar um exemplo. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, né? Se ouve muito no futebol, né? Eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse gol. Então, como é que você encara essa relação de uma fé superficial, entendeu? De muita gente que se denominam cristãos ou não dentro do futebol, né? Que a gente vê que é uma coisa mais supérflua ali mesmo, né? Não é uma coisa tão profunda. Eu lembro que uma vez o Gustavo Scarpa ele fez um vídeo na época falando um pouco mais profundamente sobre aquilo. O PP também, que se não me engano tá no Cuiabá, também é um cara que se demonstrou ali
um cara que lê a palavra, e é bom você ter pessoas dentro do futebol que se relacionam bem, tanto com o futebol e com Deus, né? Então eu acredito que seja um ponto a ser falado, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a relação que você tem que ter entre Deus e o futebol, entendeu? Deixa eu voltar aqui no assunto só rapidinho, depois eu comento isso daí, sobre o futebol e o cristão e as proibições. Na época dos tempos bíblicos ali de Jesus, do apóstolo Paulo, daquele início da igreja, havia um tipo de ensino religioso muito ascético, né? Um tipo de heresia que o pessoal chamava, né, de gnosticismo, né? E uma das coisas que eles tinham como visão de mundo é que a parte corporal da vida, física da vida, e os prazeres físicos da vida, eles eram necessariamente ruins, e que Deus não se importava com isso. O que importava era a parte imaterial, a alma, né? E era isso que se comunicava com Deus. Isso foi usado para muita coisa, né? Para você ser defensor de imoralidades, e uma das coisas que esse tipo de pensamento levava era a de proibir prazeres físicos, como a alimentação. Não estou nem falando só de sexo, não, o pessoal pensa logo nisso, né? Mas qualquer tipo de prazer físico corpóreo. Então, Paulo fala muito disso a Timóteo, Paulo fala disso aos Colossenses, onde era uma cidade que estava enfrentando esse tipo de ensino. Ele diz, olha, tem pessoas que vão proibir você comer esse tipo de alimento, esse outro tipo aqui, tem pessoas que vão proibir o casamento, tem pessoas que vão proibir outras coisas. Não toque, não pegue, não coma, não beba. E aí o que Paulo ensina nesses textos, também em Corinto, ele fala dos alimentos sacrificados a ídolos, é que, olha, essas coisas que vêm da criação, elas são de Deus, elas são boas. Se há pessoas errando e usando de forma má, não corrompe as coisas, né? Então Paulo diz, olha, pode usar, ele fala assim, ore, use, santifique a Deus, use isso da melhor maneira possível, né? Então esse tipo de proibição, né, já foi combatido pela igreja desde o início. E o futebol cai num desses erros assim, de, a gente não pode jogar futebol porque talvez o pessoal está no estádio brigando, falando palavrão. Vamos usar de maneira santa, como você colocou, que o pastor Manuel falou, né? Então, naquela época já existiam esportes de corrida, existiam lutas, existiam esportes naquela época. E você não vê em nenhum lugar na Bíblia, né, o esporte sendo proibido. Jesus não falou disso, Paulo não falou disso. Aliás, quando Paulo fala de esportes, é para fazer ilustrações positivas. Ele diz, né, como um lutador eu esmurro meu próprio corpo para me santificar, né? Como eu corro uma corrida para alcançar a coroa, né, essa coroa da glória. Então ele usa de forma positiva. Então não tem nenhuma proibição na Bíblia sobre esportes, né? Talvez o único texto que eu me lembre aqui é o de 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, que não é uma proibição, mas Paulo fala assim, olha, o exercício físico, ele tem algum proveito, é positivo. Não é Paulo dizendo não tem proveito nenhum, não, tem proveito sim, tem algum proveito. Só que o exercício da piedade tem mais, porque tem resultados eternos. Então ele só coloca a vida com Deus como prioridade, a vida devocional e da piedade cristã como prioridade. Mas ele diz, o exercício físico, e aqui eu creio que ele está falando sim, de treinamento, de esporte, essas coisas, porque na época não existia academia, nem nada disso, personal trainer, então ele deve estar incluindo os seus esportes da época, e esse exercício físico aqui tem proveito, faz bem para a saúde, faz bem para o seu desenvolvimento corporal, né? Enfim, para você ter relação com as pessoas, então tem proveito, só não é o mais importante. E aí eu gosto muito daquela frase do Arrigo Sacchi, do técnico italiano, que diz, né, que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes, e é mesmo. Você falou essa questão aí quando você citou a figura do apóstolo Paulo, né? Que não só no meio protestante, mas no cristianismo como um todo, é realmente uma figura bastante conhecida, né? E tem aquele texto, quando ele fala sobre a sua própria carreira, assim, a sua vida, que foi uma vida totalmente entregue ao Senhor após a sua conversão. Ele fala lá, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé. No grego, acho que você vai me corrigir, né? Se eu estiver errado. Mas a ideia de combatir, né, a ideia de agonizar, e parece que há uma certa ligação com os esportes, com a ideia de se dedicar profundamente a um certo esporte. E ele utiliza justamente essa ideia do esporte em si como uma ilustração para falar de algo, dizer assim, honroso, né, que é a sua própria vida. Na verdade, são apoios, né, a ideia de que futebol ou esporte como um todo é de fato uma subcriação, como você falou
no início, né? E entender isso, compreender essas coisas, faz com que a nossa relação com os esportes, seja eles qual for, basquete, voleibol e futebol, acho que acaba melhorando a nossa relação se a gente começar a compreender. Aquela questão, né, como ele falou, de como você enxerga o mundo, né, sua cosmovisão, né? Você começa a compreender sua cosmovisão e porquê daquilo, você consegue desfrutar melhor, não só do esporte, mas da sua vida em si, né, em diversas áreas que você vai atuar, né? Essa questão que o pastor falou sobre da cosmovisão, aí vem a ideia lá, né, aquela estrutura, né, criação, queda, redenção, né, e consumação. Ela é muito importante porque a gente começou aqui meio que estabelecendo isso. O futebol, ele é de fato de Deus. Foi criado por homens, mas como foi mencionado aqui, uma subcriação. O homem criou daquilo que já existe. O próprio Deus deu sabedoria, né? Deu criação, deu criatividade a esse homem. A gente fala assim, mas como é que algo é de Deus? Como é que algo é para cristão? A gente observa muitas vezes um ambiente pesado, né? Muitos pastores, inclusive, dizem que não, até pode torcer para um time, até pode, dizer assim, gostar de um jogador, mas ir para o estádio não. Aí já é mais pesado. Aí... O ambiente. Como é que o senhor enxerga isso? Assim, lá na igreja vocês aconselham algumas pessoas, as pessoas têm dúvida em relação a isso, porque foi criado por Deus. Mas aí tem a questão da queda, né? Você pode falar um pouquinho? Sim, a gente começou falando de criação, né? Que para construir uma visão de mundo cristão, como você falou, a gente tem que considerar o pecado, ou seja, nem toda subcriação é boa, a gente cria coisas ruins, né? E até as subcriações que são boas, nosso pecado, ele tem ali a mania de deturpar, né? Então você está vendo hoje em dia que o futebol sendo manchado pelos esquemas entre apostadores, né? Isso é uma mancha, daqui a pouco você vai até falar sobre isso, né? Isso é uma mancha do pecado no futebol, como a violência é, né, como o racismo é demais uma mancha no futebol. A gente pega tudo que está acontecendo com o Vinícius Júnior hoje em dia na Europa, né? Sim. Então o pecado traz essas coisas. Só que é uma boa notícia, que não acaba aí, tem uma redenção. Nós cristãos fomos salvos e transformados à imagem de Jesus para poder ter capacidade de viver essas coisas agora à luz da palavra, à luz do Evangelho, de maneira santa. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para isso. Então, na minha igreja, nós não temos nenhum problema em jogar futebol, inclusive jogamos muito futebol lá, temos um time de futsal, que Kelvin joga lá com a gente. Inclusive, já aproximei do pastor lá, né? A gente conheceu lá, me convidou lá. O futebol é maravilhoso assim, porque realmente queria também esses laços. Eu escrevi um texto, o pessoal pode procurar aí na internet. O nome é... Eu não lembro se é exatamente esse, mas por que o futebol é bom para a saúde da igreja? Ou o futebol é bom para a saúde da igreja? Tem uns argumentos lá de você usar o futebol para isso. Mas lá na igreja, como eu estava falando, a gente não tem nenhum problema. Você é um time, assistir futebol, jogar futebol, os jovens da igreja jogam, os casados da igreja jogam, até as mulheres, às vezes quando faz aquele hack das mulheres jogando futebol, né, de ir ao estádio também não há problema nenhum. Tanto eu como os outros pastores vão ao estádio regularmente. Talvez eu seja o que mais vai, mas os outros também têm o costume de ir, né? E a gente lida com isso numa boa, apenas pedimos que as pessoas sejam sal e luz lá, e que lá vivam em santidade, né? Inclusive eu fiz um post recente no Instagram, o pessoal ficou assim, rapaz, tem como viver assim? Tem como ir pro estádio e não reclamar. E eu tento manter essa ética aqui, com aquelas 4 coisas básicas que eu coloquei lá, né? De primeiro, nada de violência no estádio. Não arrumar confusão, não arrumar briga, não participar de nada, né? Minha vida inteira no estádio foi assim, né? E detesto esse tipo de coisa. E nunca vou entender na minha vida, só pelo pecado mesmo, porque torcedores do mesmo time brigam entre si, né? Mas beleza. É o pecado. O segundo ponto é o de você não depredar o estádio. É muito comum isso aqui no Castelão, né, em Fortaleza. Tanto o torcedor de Fortaleza e Ceará tem esse hábito de quebrar cadeira, jogar cadeira, brigar com as cadeiras, quebrar o estádio porque o time está perdendo, né? Então isso é outro ponto de ética cristão que eu levo para mim, que eu não vou depredar, é crime, é o patrimônio público, que ele foi conferido com o nosso dinheiro, então por que eu estou depredando aquilo, né? Não pode. Isso é um tipo de violência também. O terceiro ponto que eu coloquei lá é dessa ética de não cantar nada que envolva ofensa, imoralidade,
racismo, nem pensar. Também canos homofóbicos que estão ligados com ofensa, você falar da sexualidade do outro para ofender o outro, né? Isso já devia ter acabado. Mas que a gente discorde, realmente é algo que não deve estar, sim, né? Eu estava Não vendo, faz sentido nenhum, programa falta de esportivo, respeito, né? um programa esportivo, e aí a importância da gente entender bem a relação do futebol com o próprio Deus, sendo criação do próprio Deus. Eu estava vendo um narrador esportivo que, na verdade, ele estava criticando a ideia de tirar os canos homofóbicos, como o futebol cresceu assim, não é verdade. O ser humano caído, manchado pelo pecado, que acaba criando essas situações ou esses ambientes que, primariamente falando, não deveriam fazer parte. E se hoje fazem parte, o papel do cristão é realmente se posicionar de uma maneira diferente, né? E eu vi esse comentarista falando que, não, isso aí faz parte do futebol. E eu tenho plena convicção, não faz parte. Não faz parte. A gente nunca vai ver um futebol totalmente redimido, né? Xingamento, a ideia de agressão, falas racistas e homofóbicas não fazem parte do futebol de forma alguma. O cristão precisa se posicionar. Sabe uma coisa que eu não gosto, cara, também? É de uma certa hipocrisia das torcidas que dizem lutar pela paz, mas cantam a violência. Fazer uma crítica aqui à minha torcida, a torcida do Fortaleza. Pessoal, tem gente que não vai gostar. Mas o principal grito de guerra, por exemplo, da torcida do Fortaleza, que é o que mais mexe com o Castelão, é dizendo que quem não for da turfa nós vamos quebrar. E eu não canto isso, né? Porque isso é um incentivo à violência. Né? Então, se você já está ali odiando a outra torcida, talvez um pouco bêbado já, de beber, sei lá, ou incendiado pela partida, você está o tempo todo cantando que você vai quebrar o outro, lá fora talvez você vá cometer isso. Né? Então, há uma moça que disse que nós somos caçadores de alvinegro, né? Inclusive que a gente recebe eles na bala. O pessoal canta isso até hoje nos estádios. Né? E eu não canto. Eu não canto isso e gostaria que a torcida também parasse de cantar essas coisas, porque são incentivos à violência. E aquilo que a gente canta e ouve de música influencia muito a nossa vida. Inclusive Jesus fala, né? Não é o que entra que nos corrompe, é o que sai. Então você está o tempo todo falando que vai cometer violência, cantando isso, né? Isso um dia vai sair de alguma forma. Então não gosto disso também, acho que isso é problemático no futebol. Mas esse ponto é importante porque, justamente por conta desse cenário, que a gente observa, né, que muitas pessoas acabam se abdicando de coisas tão boas, e uma dessas é o futebol, né? Falam que é porque é um ambiente onde existem os escarnecedores. Inclusive, é mais um dos versículos que é utilizado por aqueles líderes que infelizmente acabam dizendo que o futebol não deve fazer parte da igreja, que é o Salmo, né, de número 1. Não se sente na roda dos escarnecedores. Fala, olha, o futebol é onde estão concentrados os escarnecedores. Então, o cristão não deve fazer parte. Você pode torcer, mas não deve fazer parte. E entre tantas outras coisas, a gente acaba se abdicando de coisas que são de Deus, sobre criações, não só o futebol, mas tantas outras coisas, por não entender essa relação. Por isso que é muito importante. O cristão ele deve se posicionar de uma maneira diferente. Como você falou, eu posso ir ao futebol, eu posso observar aquilo que eu também observo o futebol como uma subcriação belíssima, né? Eu também jogo futebol desde pequeno, como eu falei, tenho histórias maravilhosas em relação ao futebol. Eu não consegui ser profissional, eu tinha esse sonho. Nem eu. Eu tinha esse desejo, acabei não conseguindo, mas até hoje eu tenho uma relação assim maravilhosa em relação ao futebol. Eu jamais iria me abdicar do futebol por existir, né, nesse ambiente. Na verdade, meu papel é sempre que possível orientar. E esse é o papel talvez esse é o nosso desafio hoje em relação ao podcast. É tentar orientar, é como se relacionar, inclusive, com essas certas dificuldades, né, como estar presentes. Né? É porque é difícil você, igual eu falei no começo, né, é difícil você transitar no futebol, porque meio que ele se contaminou tanto com coisas erradas, que o errado está parecendo ser normal, certo? Infelizmente. Então, o pai não quer levar o filho porque ele acha que é um ambiente hostil, onde há risco de vida. E algumas situações, claro que existe, né? Teve agora um caso recente aqui em Fortaleza, se não me engano, que o cara invadiu o estádio em Castelão com a filha no braço. Então, são coisas que são absurdas. Pra mim, que gosta de futebol, é difícil de ver uma cena daquela. Como recente, um torcedor jogou uma água no árbitro agora. Então são coisas para mim que é difícil de relacionar. É uma coisa que eu gosto, o podcast é um desses motivos, né, da gente orientar os meninos mais novos, trazer os profissionais aqui para eles contarem a história deles, a vivência, mas também a gente tem uma preocupação com a do futebol de
disso, cara, de ser um ambiente bom. Então, para isso ser um ambiente bom, você tem que partir de mim. Então, eu tenho que fazer minha parte como cristão e às vezes, não sou crente. Eu não sou crente, mas eu vou fazer meu papel de não machucar ninguém, de ir lá e não fazer cantos homofóbicos, de entrar de uma forma correta no estádio. Então, eu percebo que a cada dia está ficando um pouco mais difícil essa relação, entendeu? Eu vou para o estádio, inclusive até um relato aqui engraçado. Você tem que ter cuidado realmente com o que você fala. Eu lembro que houve um episódio, a gente fez um jogo da base há muito tempo atrás. Inclusive foi com o David. Aí eu tava falando com o treinador que o time tava errado. Entendeu? Conheci o treinador, cara, o time tá errado. Não sei o que e tal. E o treinador meio que ficou naquela. E eu lembro que o David foi falar também. E tinha um cara do nosso lado que torcia pro time. Falou assim, ei! Meio que rebateu o David, né? Por que eu tô usando esse exemplo de ilustração? Porque no futebol, o ambiente em si é um ambiente de combate, de você ganhar o jogo, de disputa de bola. Então é normal que vá haver em algum momento um certo tipo de emoção, né? Um sentimento à flor da pele. E você ter que controlar, né? Isso, da êxtase do gol lá, que todo mundo grita, de cantar o hino do clube, que é, eu acredito, onde marca o torcedor de se arrepiar ali na hora que canta o hino do clube, né? E você conseguir lidar com isso. E um dos seus posts que você postou é justamente esse, cara, do equilíbrio, né? De você ir assistir um futebol, um esporte que você ama e conseguir glorificar a Deus. E isso é difícil, cara, não é fácil. Igual você postou e falou, será que é possível você fazer isso? Cara, é possível, você tem que lutar muito contra você mesmo, né, pastor? Pastor, Demais. deixa eu fazer Deixa eu só lembrar o último ponto, que é o mais relevante, eu acho, é o que mais se comete o erro, que eu esqueci, mas é o de não xingar. Não xingar a arbitragem, torcida rival, jogadores, ou quem quer que seja, né? Não ficar ali destruindo o outro com a sua boca, né? Provérbios fala muito disso, Tiago fala disso, se você controlar a língua, e o cristão precisa fazer isso, né? Então também, cara, nunca fui de ficar xingando, e eu digo isso como um testemunho vivo de que é possivelmente, né, aceitável, é possível você ir pro estádio sem xingar nada. Não é que você não vai reclamar. Cadê o cartão, juiz? Não precisa falar palavrão pra isso. Bora jogar a bola, Tinga. Como o pessoal diz muito. Não precisa ofender o Tinga, né? Cadê, Vojvoda? Mudar! Não precisa xingar o técnico, né? Então a gente pode se manifestar. Inclusive, essa questão do estádio, colocar as nossas emoções à flor da pele, ela é boa. Ela é boa. O diferencial do estádio é exatamente isso. Isso que faz a gente ir lá. É isso que faz a gente ir lá. Só que a gente precisa de emoções boas. Isso. Emoções boas. E é possível controlar as emoções e ter emoções boas ali. Por exemplo, quando eu assisto um jogo de futebol na televisão, um escanteio é um lance normal pra mim. Eu assisto de boa. Agora, quando o adversário vai bater o escanteio contra o Fortaleza e eu tô no estádio, eu não quero nem olhar pro escanteio. Você fica naquela tensão ali, e isso é a beleza do estádio de futebol. Você comemora o gol muito mais no estádio do que em casa, assistindo na televisão. Né? Então, essa coisa é boa, a gente só precisa controlar. E são mandamentos, né? São princípios. É óbvio que é a ideia, né? Cosmovisão cristã. Como eu falei, a gente muitas das vezes respeita bastante as regras do futebol e não quer respeitar aquilo que Deus nos entregou como princípios, e princípios bons, né? Porque essa ideia de xingamento é a ideia de desrespeito, sendo que o mandamento é amar, né, o nosso próximo, é tentar criar o melhor relacionamento possível. E Deus criou essas regras não porque ele talvez queira ser, sei lá, o chatão, né, como muitos apontam, é regra, mandamento, então eu não gosto da religião ou do cristianismo por conta disso. Mas, na verdade, são mandamentos e princípios bons, né? Quando você pode, talvez, sei lá, né, falar um pouquinho mais alto, mas não desrespeitando e, principalmente, não xingando, porque aí você está desrespeitando, né? E o cristão precisa se posicionar de uma maneira diferente. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que, não sei se vai ser um desafio, mas acho que é muito importante não só para os torcedores, né? Principalmente aqueles que nos acompanham, mas também para os jogadores, os profissionais. Porque, assim, eu acho que para nós que somos torcedores, ou apenas jogamos o futebol ali de uma maneira amadora, né? A gente pode olhar para essas situações difíceis como um ambiente hostil, xingamento, violência, né? Violência, a gente observa muito. E a gente pode falar assim, cara, realmente eu não quero ir mais pro estádio. Eu quero
dar um tempo em relação ao futebol, porque realmente o ambiente está muito pesado. A gente pode fazer isso, a gente é um torcedor. Mas e para o jogador profissional? Se eu só pudesse assim, dar um conselho, você esteve presente lá, né, com jogadores, para o jogador que tem aquilo como profissão, ele não pode falar assim, olha, ou até pode, mas ele sabe que é mais difícil, né? Como é que ele vai continuar exercendo a sua profissão dentro desse ambiente que, por conta da queda, por conta do pecado, tem essas distorções, tem esses problemas existentes? Cara, eu defendo que qualquer trabalho lícito, ele pode ser vivido para a glória de Deus. E não é só o futebol que tem as suas dificuldades, né? Por exemplo, o mundo do direito, a advocacia, é um mundo bem complicado para você ser alguém honesto, né? Para você ser alguém ali com uma ética cristã, né? Também, né? O mundo administrativo também é. Então, o mundo do funcionalismo público, da política, é extremamente difícil. Então, todos os ramos têm as suas dificuldades, o futebol também tem. Então, nós precisamos, jogadores de futebol ou outros profissionais cristãos, de estarmos cultivando o fruto do Espírito nas nossas vidas. Isso que você falou, né? A paciência, o amor, a longanimidade, a misericórdia, a bondade, né? Isso, de maneira nenhuma, nos faz ter que negar o aspecto competitivo do futebol. Tem que correr para disputar a bola, tem que fazer falta às vezes, né? Eu tenho que me preparar, vou chegar junto num corpo, em alguém, né? A gente tem competitividade, né? O técnico da gente chega duro, não tira o pé não, chega duro, mas não para machucar o outro, não para, né, contundir o outro. Então a gente precisa levar os nossos trabalhos, né, as nossas profissões, a partir de uma visão cristã, a partir de uma ética que vem de Jesus, que vem da palavra de Deus. No Sermão do Monte, Jesus fala muito sobre isso também. Como essa ética vai mudar a nossa vida e o nosso redor. Eu vou voltar no que o Kevin falou, né? A gente esqueceu de falar disso. Sim. Sobre a religiosidade dos jogadores de futebol. Sim. Por que isso acontece? Por que os jogadores falam tanto em Deus? Simples. Porque o brasileiro fala muito em Deus. A população brasileira é uma população que acredita em Deus. Ateus são a minoria, né? Outras religiões, que a gente respeita também, são minoria. Então, é só um aspecto social, né? Principalmente nas camadas mais pobres do Brasil, é onde estão a grande maioria dos evangélicos, de onde vem a grande maioria dos jogadores de futebol, né? Dessas classes mais baixas, contextos, né? Então, muitas vezes até políticos e filósofos negam isso, né? De que o brasileiro médio, o brasileiro das camadas mais pobres, ele é evangélico na sua grande maioria. E é evangélico pentecostal, né? Então, por que eles falam muito em Deus? Porque eles aprenderam isso com a família, eles aprenderam isso na igreja, faz parte da sociedade brasileira, né? E a gente querer esconder isso, negar isso, não faz sentido. É quem a pessoa é, no que ela crê, né? Então, o jogador de futebol fala muito disso porque o brasileiro fala muito disso. Nossa sociedade é uma sociedade da sua maioria cristã. Quer seja superficial, quer seja ali alguém praticante mesmo, né? Mas nós temos crença em Deus. E como o futebol tem esse aspecto muito competitivo, de superar dificuldades, né? Geralmente quem chegou lá passou por muita coisa na vida, muito desafio, então essa questão da fé vem muito à tona, né? E do agradecer a Deus, do orar, do levantar as mãos, se ajoelhar. Então esse mundo ele é tão difícil de você chegar a um grande time que a fé ajuda muito nesse processo e a gente atribui muito a isso a Deus, né? Então, por isso que a gente tem muito dessa religiosidade no futebol. E o bom seria que realmente todos aqueles que falam o nome de Deus e que oram, e graças a Deus, né, tivessem um relacionamento mesmo com o Senhor. Inclusive, fica aí meu chamado. Se você é jogador de futebol, da base, do profissional, tá ouvindo isso aqui, não fique só falando de Deus, relacione com Deus mesmo de verdade, por meio da palavra, de uma boa igreja, né, e traga Deus mesmo para a sua vida, não só para aquele ambiente ali do futebol, da entrevista. E isso com certeza vai abençoar a vida do pessoal do futebol. Minha indicação aqui para a galera que acompanha o nosso trabalho: convidem o pastor Pedro para pregar nas concentrações, né, durante os treinamentos, quando vocês viajarem, ou quando quiserem uma pessoa, o próprio David, quiserem me convidar também. Mas a ideia é que vocês possam entender um pouco de como é viver a relação entre o evangelho e o futebol, ou Deus e o futebol. Porque eu percebo que
eu tinha uma visão de mundo um pouco diferente. Aí quando eu viajei um pouco, fui na consciência cristã, então eu comecei a ler um pouco mais. Meu sonho na consciência cristã. Consciência cristã. Então eu tive uma outra percepção, né? E eu tinha muito, até os meus 23 anos, eu tinha muito essa questão assim de, pô, cara, não deu certo. E depois que eu pude entender um pouco mais dos motivos principais, que isso não era vontade de Deus, isso trouxe paz ao meu coração. E aí isso é o que o jovem, o atleta, o menino que está subindo da base, ele carrega tanto aquela convicção de que ele vai conseguir, de que aquilo que Deus quer para a vida dele, que quando não acontece, aí ele se frustra. Aí ele entra em depressão. Então, olha como o futebol ele é bom, e aí, querendo ou não, ao mesmo tempo ele pode se tornar perigoso. Entendeu? Por você adorar tanto o futebol, por você colocar o futebol como primazia na sua vida. Se eu não, isso aqui eu escutei muito durante a minha vida, e até hoje escuto quando eu vou conversar com um pai ou com um atleta. Não, eu só vou ser jogador de futebol. Tu vai ser o quê? Não, e se não... Não, eu vou ser jogador de futebol. Eles têm tantas convicções de que isso vai acontecer, que quando não acontecem, cara, e gera um mal tremendo dentro da família. Então, quando você fala, né, que dá para glorificar a Deus, cara, eu sofri isso na pele, de você tentar fazer bons negócios, de você se relacionar bem com os atletas, se relacionar bem com os pais, de uma forma que glorifique a Deus. É difícil para mim, eu não posso negar isso, porque eu estou no meio que isso não é normal, que era para ser, mas não é. Então, um dos motivos de poder trazer você aqui é justamente desse, né, que as pessoas possam pensar dessa forma, né, de que o futebol ele é bom. E o futebol não é algo ruim. Você não pode ir para o estádio por causa disso ou daquilo. Não, cara, é algo bom. Agora, como você encara isso é que pode lhe trazer um benefício ou um malefício. Não é porque o time perdeu que eu vou sair do estádio revoltado, que... Claro que o cara fica com raiva, é normal. Mas, cara, vai fazer o quê? Já acabou o jogo. Tu vai mudar alguma coisa se tu bater em alguém, se tu quebrar uma cadeira, se tu xingar o árbitro, cara, acabou. Então, nossos objetivos, né, de trazer hoje o Pastor Pedro é para que vocês conheçam ele também, como o Kelvin falou, tem produzido um conteúdo muito importante em relação a essa ideia do futebol. Eu vou falar algo aqui e você não precisa concordar comigo, tá bom? Mas, infelizmente, a gente observa, né, e essa é a minha convicção, da ideia de obedecer, voltando lá, a ideia de obedecer regras, né? Nós obedecemos às regras do futebol, os jogadores principalmente, e a gente não quer dar ouvidos aos princípios, aos mandamentos de Deus. E isso acontece muito por conta da ignorância, né? E muitos jogadores, infelizmente, acabam usando o nome de Deus em vão. E isso é o que eu acho muito perigoso, né? Tem jogadores aí de renome, que são grandes atletas, bons atletas, inclusive, melhores, assim, em relação... que se destacam, né? Realmente. E aí colocam faixa, colocam camisa... E aí você observa que são pessoas que aparentemente conhecem a Deus, inclusive utilizam, né, o nome de Deus em sua vestimenta, mas aí quando você vai observar, e principalmente o pessoal, vida, né? Porque o pessoal é mais famoso, né, e óbvio, você consegue ler ali e observar algumas notícias de como eles se comportam longe do futebol. Isso é muito perigoso. Outra coisa bem importante, ainda nessa ideia de orientação, foi o que o Kelvin falou, né, no início do podcast. Você já orou para o seu time ganhar? Eu queria que o pastor Pedro, talvez, óbvio, né? Não sei se cabe aqui uma orientação, mas essa ideia de orar para o seu time ganhar, o outro jogador também vai orar, né? Acho que a Bíblia, as Escrituras as Escrituras elas nos dão alguns padrões de como deve ser a oração. Como deve ser a oração de um atleta de futebol, né? Isso é algo muito importante, principalmente para os cristãos. É pedir para ganhar ou existem outros pedidos que talvez deve tomar à frente aí? Cara, eu creio que Deus, ele é um Senhor soberano de tudo e que tudo que acontece na criação acontece debaixo ali do olhar de Deus, dos decretos de Deus. Nada acontece sem Deus estar sabendo, sem Deus estar por trás de alguma forma, né? Deus não só criou e deixou, vai agora ao acaso, ao léu, mas Deus está ali observando, providenciando as coisas. Isso é legal. Então, de alguma forma, Deus está envolvido no futebol. Agora, como Deus está envolvido no futebol e em todos os detalhes da vida, a Bíblia não revela, né? Então, ao mesmo tempo que eu posso dizer assim, foi Deus que me trouxe aqui hoje, mas ao mesmo tempo também, fui eu que vim,
né, dirigindo até aqui, andando ali um pouquinho até aqui, e eu sei que Deus me trouxe, que eu não estaria aqui se não fosse Deus, mas eu não posso dizer como foi que ele me trouxe até aqui fisicamente, sim, foi ele que veio me empurrando até aqui, foi ele que me trouxe no colo até aqui. Não. Então, isso é um mistério dentro da Bíblia. Ao mesmo tempo que Deus está atuando em todas as coisas, nós atuamos livremente, né? E temos essa percepção que nós estamos aqui agindo. No futebol também é a mesma coisa. De alguma forma, Deus está envolvido, né? De que forma é essa, eu não sei, né? Deus chuta a bola por nós? Não. Deus, enfim, Deus faz chover na hora do... Deus faz apagar o estádio, Deus faz, sei lá, qualquer coisa. O jogador se contundir, o outro não, enfim, não sei, né? Só que eu acho que Deus ele está envolvido mais diretamente na sua obra de redenção. Não é que ele não seja soberano. Já é o terceiro ponto, já é o terceiro ponto da construção. Criação, queda e agora Isso. redenção. Não é que ele não seja soberano sobre as outras coisas. É que existe uma prioridade. Então, eu não fico orando para O Fortaleza ganhar. o Fortaleza ganhar. Olha aí, tá vendo? Mas eu oro para uma pessoa ser curada, para uma pessoa ser convertida, né? Para Deus abençoar um missionário, para Deus cuidar da igreja. Eu oro pela saúde da minha família. Então, numa escala de prioridades e de oração, o futebol está lá embaixo, né? É como vocês estão dizendo, inclusive. Quando a gente se coloca num esporte, por exemplo, onde tem adversários e dos dois lados tem gente orando, né? E é lícito que qualquer um ganhe. Não é assim, se o Fortaleza ganhar, tudo bem. Se o Ceará ganhar, é pecado? Poderia ser, né? Clubismo, clubismo. O Fortaleza ganhando pode ser para a glória de Deus, o Ceará ganhando pode ser para a glória de Deus. Então, o que é que vai definir essa oração aí? Deus não tem time, Deus não torce nenhum time, né? Então é diferente quando a gente ora assim, vamos lá, vamos orar pela cura de alguém, a gente está orando para o bem de alguém, né? Isso tem mais importância. Então, eu acho que não cabe a gente ficar orando, né, por quem é que vai ganhar, vai bater a falta aí, Senhor, faz que o cara faça o gol agora, por favor. Né? Acho que não cabe esse tipo de oração, tem coisas mais importantes para a gente orar. Né? A oração do Pai Nosso, ela é uma oração que ali ela coloca, não é o único tipo de oração possível, mas é uma oração que Jesus ensina, que ele coloca lá prioridades para a gente orar. Então é o reino de Deus, é a salvação, é o pão de cada dia, é a libertação e a proteção das tentações e do pecado, é fazer a vontade de Deus, é ter Deus como Pai, adorar a Deus. Então, essas coisas ali o Pai Nosso vai nos indicando, né? Então, talvez seja uma fé muito infantilizada você ficar orando para quem vai ganhar nos esportes. Né? Então, para mim não cabe assim. Só um parênteses aqui, Kelvin. O nosso podcast, gente, por mais que cada um aqui possua o seu time, né? Que torce, que acompanha, o nosso podcast não tem bandeira, tá? A gente tinha um grande desejo de trazer o pastor Pedro e, coincidentemente, ele é torcedor do Fortaleza, mas se existir um pastor aí que torce Ceará também pode vir aqui, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês. O nosso podcast não possui bandeira, a gente tem se esforçado aqui para ter essa relação boa. E o próprio pastor Pedro também, como ele comentou aqui, né, ele não tem o torcedor do Ceará como um inimigo, né? Pelo contrário, a gente tem que entender esse relacionamento aí. Eu fico feliz, cara, de poder atuar no meio do futebol e, de certa forma, igual eu falei no episódio passado, qual era a maneira que eu poderia ajudar, não nem ajudar, acrescentar no futebol e trazer você aqui é uma das maneiras que eu acredito que eu posso acrescentar no futebol, entendeu? De ter uma ideia de que o futebol é bom, de que dá para usufruir bem do futebol, de que dá para você torcer pro seu time, de dá para você comemorar, dá para você chorar de uma forma que glorifique a Deus, entendeu? Então isso é bom. Eu acho que muitas pessoas não entendem dessa forma. A gente está próximo de encerrar, mas tem algumas coisas que têm acontecido, né? A gente vai querer que você falasse de forma um pouco mais rápida. Em questão das apostas esportivas, né? Que a galera está se vendendo, isso é muito prejudicial ao futebol. E é onde entra, cara, assim, o cara na Série A ele não ganha menos que 50 mil. Não ganha. Cara. Com certeza. Não ganha. Muito mais do que isso. Não ganha. Deixa eu pegar aqui só um gancho, Kelvin, pra gente, ainda nesse momento aqui, que eu acredito ser bem importante. Dando continuidade ao que o pastor Pedro comentou agora, né? Tem uma frase que ela é muito conhecida, até anotei aqui, de Martim Lutero, né?
quando ele fala sobre a questão das profissões. É porque o futebol existe profissionais e é uma profissão, né? Por mais que talvez o produto aí que vai ser entregue seja, de um certo modo, diferente, né? E aí ele vai... Eu acredito que seja Martim Lutero, que um sapateiro, né? Chega até ele e fala assim, olha, como é que eu posso glorificar a Deus fazendo sapatos ou consertando sapato? Ele fala, olha, realize um bom serviço e cobre um preço justo por isso, né? Eu penso que existe algumas maneiras, como eu falei, dando continuidade aqui, de um jogador, de um profissional, glorificar a Deus exercendo o seu esporte, né? E não é orando, como a gente comentou aqui, orando para vencer, orando para que, sei lá, o jogador do time adversário quebre a perna, mas existe uma maneira que, acho que alguns exemplos aqui se preparar bem, entendeu assim, se gastar ali nos treinos, até porque o produto que ele vai oferecer é justamente a sua, assim, alta performance. A sua performance lá no campo, né? E eles recebem por isso, né? E recebem muito bem, né? Porque, de fato, o futebol, ele possui essa grandeza. Tem pessoas que, às vezes, olham assim, com certo ciúme, né? Futebol, é muito dinheiro envolvido, grandes salários. Mas é porque o futebol realmente foi uma... E aqui, nós somos suspeitos a falar, mas foi uma subcriação realmente grandiosa, assim. O mundo todo é apaixonado pelo futebol. Então, você que é jogador de futebol e que busca glorificar a Deus através da sua profissão, por exemplo, se preparando bem para quando você for jogar, né? Que tem pessoas que vão assistir, como o Pastor Pedro, eu também, sempre que tem uma possibilidade também, eu vou assistir. É você sendo equilibrado, né? Por mais que tenha esse ambiente de competitividade, você não pode se exceder ao ponto de querer machucar o seu companheiro, ao ponto de querer, como a gente falou aqui, né, anteriormente, xingar o seu companheiro, falar palavrões. Eu acho que são maneiras que você consegue glorificar a Deus através da sua profissão como jogador de futebol. É realmente buscando ser equilibrado, se preparando bem, respeitando o seu adversário, cumprindo as regras. Então são formas, mas são maneiras de você glorificar a Deus através dessa profissão. Cara, falando em Fortaleza, eu sou fã do Moisés. E aquilo que ele fez com o Nino foi maravilhoso pra mim. Pra mim, aquilo ali é o espírito do futebol e do fair play, que inclusive muita gente criticou. Mas você ter vantagem no lance, onde claramente você viu que o outro se contundiu, né? Falta uma ética ali. Eu nem vou dizer que seria errado dentro do futebol. Talvez não seria errado porque contusões fazem parte ali. Você tá bem do jogo. É do jogo. Mas você, no mesmo lance, saber que o cara caiu, tá contundido, e você fazer o gol num lance que tá ali, que ele estava parado e ainda ia pra cima do zagueiro, né? Diferente seria se você estivesse correndo já na mecânica do chute, aí não tem como você parar. Mas no lance do Moisés, eu acho que ele foi muito feliz, ele passou essa ética, assim, esse espírito do futebol que deve ser vivido dentro de campo e fora de campo também, nas arquibancadas. E foi interessante, né, cara? Assim, eu também... Porque depois, né, aconteceu que... Óbvio que... O pastor Pedro fez a oração contrária lá e... O Emílio fala, né, sobre a questão da mística, né? Porque assim como nós acreditamos também em um reino espiritual, né? No futebol também existe essa semelhança, né? E talvez alguns podem falar assim, olha, os deuses do futebol contribuíram para que o Moisés, no outro jogo... Eu não creio que tenha sido isso, mas realmente foi bacana essa postura do Moisés, né? Se ele é cristão ou não, a gente não sabe, mas a postura dele ali, por exemplo, é um exemplo de glorificar a Deus nesse esporte, né? Isso é bacana, assim. Tem pessoas que realmente falam, ele meteu 2 gols ali, foi porque os deuses do futebol contribuíram. Mas é porque, querendo ou não, o ser humano tem essa mania, né, de fazer levantar muitas, de querer linkar os pontos e não sei o quê. Espero Deus que Deus tenha honrado ele. Amém, né? Se for por isso. Foi predestinado ali. Optou por tomar uma boa decisão e Deus honrou ele. Nada contra isso, e que seja assim. Mas as pessoas têm muito essa mística, né? E eu queria que você falasse, cara, assim, do que está acontecendo no atual momento, né? A gente tem tido uma polêmica muito grande, né, nos últimos dias sobre esses ocorridos das apostas, né? Queria que você, inclusive, você fez um vídeo, quem não viu ainda, nas redes sociais dele tem um vídeo lá bem bacana, acho que de 8 ou 7 minutos. Falando sobre isso. Eu queria que você meio que explicasse, né, um pouco do que você acha, na sua perspectiva de entendimento
sobre isso, né? Os caras que já ganham 100 mil aí na Colocar o pastor em polêmica. Não, eu acredito que, Não. que não seja nenhuma polêmica. Eu acredito que é um assunto que, inclusive, eu tô vendo se eu escrevo alguma coisa também para me falar. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Quando surge uma polêmica, a gente trata para usar a polêmica para falar coisa boa, né? Esclarecer alguma coisa é bom. Né? Em primeiro, sobre manipulação de cartões e outras coisas que corrompem o futebol, isso é horrível, né? Isso é horrível para o futebol em si, principalmente, é horrível para os clubes que têm jogadores envolvidos, é horrível para os próprios jogadores, para os companheiros de equipe. Você vê lá o Santos, saiu notícia do técnico do time abatido pela situação do zagueiro, né? E dos outros envolvidos, gente que já está sendo, né, dispensada dos clubes. Então, tudo isso é uma mancha muito pesada, né, nos times de futebol e no futebol em si. E quem ama o futebol se indigna, se revolta com isso. Acho que essa foi a sensação, né? E se entristece com isso. Principalmente quando isso chega ao nível de primeira divisão nacional. Porque eu acho que aqui ninguém é menino, todo mundo sabe que isso rola doidado em Série C, D, campeonatos estaduais, né? A gente já viu matéria sobre isso na televisão, mas quando você chega a um nível de Série A, onde jogadores ganham aí de 100 mil reais para cima e estão se vendendo por 50 mil, 70 mil, 30 mil, né? Perigando é acabar a carreira, como alguns aí acabaram com a carreira. Verdade. Isso indigna. Isso é... o Senhor, né? Quando você pensa assim, você pensa assim, por que um jogador que ganha tanto dinheiro faz isso? Pecado. 1 Timóteo capítulo 6 diz que a ganância, aqueles que querem ficar ricos e tem isso como o grande motivo da vida, a grande idolatria da vida, eles caem em armadilhas. Eles se enganam, né? Esse é um texto que eu gosto muito de usar sobre isso, né? O texto que vem a seguir é aquele famoso texto, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós, sim, nos engodamos nisso. Não é errado, né, pastor? Assim, você talvez ser bem-sucedido, como a gente comentou, né? O futebol, de fato, tem essa ideia de grandes salários, né? Grandes riquezas. Sim. Não é errado. Não é errado. A maneira como você lida com ele, né? A maneira como você lida com ele. Não é errado você enriquecer, não é errado você ter riquezas, não é errado você progredir na vida financeiramente, mas o errado é você colocar o seu amor nisso, amar isso acima de todas as coisas, idolatrar isso, né? E sempre ter aquela ganância de querer mais e mais e mais sem estar contente. Que é o que o texto de Timóteo também diz. Se você tem o que se vestir, o que comer, esteja contente. Né? Porque é o contentamento que anula essa ganância. Então, você vê um cara que, vamos dizer, que ganha os seus 200 mil reais e não está contente ganhando 200 mil reais por mês. Isso é muito triste. Por quê? Porque é ganância, fruto do pecado. Né? Mas, enfim, isso tudo é triste demais. Espero que a justiça possa continuar, né? Entrar pesado, continuar, descobrir as investigações, né? O pessoal pare com as fake news que estão inventando também. O pessoal está colocando muito jogador e isso acaba com a carreira do jogador. Sim. Uma fake news dessa pode acabar com a carreira do jogador para sempre, né? O pessoal tenha consciência nisso também, né? E ver o que acontece aí de bom, se algo de bom vai sair disso, né? Eu confesso que meio que fiquei um pouco abalado com isso, né? Porque é um esporte que a gente gosta bastante, né? Muitos sentiram lesados, assim, né? A gente fica suspeitando de tudo agora, né? Suspeitando de tudo. O cara reclamou, levou o cartão. Os dados começam a errar e já fica... Cara, esse item tá muito estranho. Mas assim, cara, isso são uma minoria, tá? Eu falo pra vocês que eu tô dentro do futebol. Isso são minorias, são caras que... não há desculpas pra isso. Tô passando... infelizmente, isso é crime, né? Deixe claro, isso é crime, mas é uma grande minoria. Continue indo pro estádio, torcer pro seu time, e como o pastor Pedro falou aqui, né, cara, procurem se comportarem bem, com ética legal, vão lá, torçam pro time de vocês, gritem quando o cara errar o gol lá, não xingue ele, sem ser abençoado aí, não treinou direito na semana, mas é um ambiente difícil, então você tem que ir lá e fazer a diferença. Do mesmo jeito, aqueles que jogam. Houve um clássico agora, Ceará e Fortaleza, sub-15, sub-17, e eu fiquei muito feliz de não ter um histórico de briga, né, durante esses dois jogos, que até na base às vezes acontece. Então isso mostra que está começando um pouco que mudar a chave em relação a isso. E a gente trouxe um presente aqui do nosso patrocinador aí da Geração. Olha aí, cara. Tem um presentinho aí, tem uma xícara nossa aí também. Eu fiquei sabendo agora que você não toma café. Vai mostrar agora? Pode mostrar aí. Uma água. Eu fiquei sabendo agora que ele não toma café, né?
Eu já ia perguntar se eu podia levar uma caneca dessa pra casa. Tá aí. Obrigado, Pra você obrigado. aí. Olha aí, podcast aí. Tá no vídeo. Coloca ali, Samir, na tela ali, o nosso patrocinador aí Muito foi bom. a Dessa Personalizados que fez pra gente. Inclusive, ela é a esposa do Giguinho, que jogou Fortaleza, o zagueiro. E aí é o Rapaz, vou patrocinador ficar que na moda agora. Olha aí, chegou ó. agora aí. Nosso Que patrocinador da legal. geração. Bermuda jeans. Agradecer show de bola. demais esse parceiro aí que chegou junto da gente, foi um dos nossos primeiros patrocinadores assim, de verdade, né? Fechou com a gente nesse mês aí. Bacana, Quem vem aqui bacana. vai poder ganhar aí uma peça deles. O Samir, cara- o Samir fez uma pergunta que eu acho que é bem interessante, a gente já tá partindo, né, pro fim. E eu não sei se a frase é sua, que ele falou, né, como entender essa ideia, né, essa ideia de que o futebol é muito mais do que um jogo e menos que um Deus, né? Isso também ajuda muito nessa relação que não somente nós torcedores que admiramos futebol, como até mesmo os jogadores, né, precisam entender para que eles transitem bem, né, possuam ali um bom relacionamento. Porque o que a gente observa muito, eu acho que é uma maneira de talvez exagerar na aproximação com o futebol, são pessoas que, por exemplo, começam a idolatrar tanto o futebol, e aí colocam já como um Deus, né, em sua vida, que a sua vida é movida pelos resultados, né? Se o seu time perdeu, tudo muda, a cara fechada, com os amigos, talvez com os familiares. E até mesmo os jogadores, assim, né? Tem jogadores, e aí eu acho que, eu não quero aqui ser insensível, mas muitos jogadores também acabam tendo problemas, assim, até mesmo em relação à depressão em si, quando também começam, né? Nessa ideia de estar ali exercendo o futebol, e aí começa aquela fase ruim, né? E aí muitos deles começam a ficar mais para baixo, muitos entram em depressão. Como eu falei, eu não quero ser insensível porque só quem tá lá, né, exercendo a profissão, por exemplo, que diante talvez de um mau desempenho, de uma cobrança da torcida, acabam realmente tendo esses problemas em relação à saúde emocional. Sem ser insensível, mas eu acho que isso vem muito disso, dessa ideia de olhar para o futebol como o seu Deus, ao ponto de o futebol mover toda a sua vida, né? Como lidar com isso, assim, como entender os limites, como ter esse relacionamento mais saudável, tanto o torcedor como o próprio jogador, né? E eu acho que é o mais difícil, o próprio jogador, porque ele está ali na profissão, ele vai ter que lidar com esses altos e baixos, e não colocar o futebol como o seu grande Deus, mas como a sua profissão que pode glorificar o Senhor. Eu gosto muito dessa frase. É sua frase? Eu adaptei. Não vou dizer que é 100% minha. Eu li um artigo uma vez de uma revista teológica, em inglês, que eu não lembro, faz muito tempo, que era sobre esportes em geral, né? Aí ele dizia isso, que os esportes eles não são meros esportes, mas eles também não podem se tornar um Deus na nossa vida. E aí eu tenho usado essa frase para o futebol, né? Interessante. Né? Muita gente fala, né? Mais do que um jogo, não é só um jogo. E realmente, ele é mais que um jogo, mas precisa ser menos que um Deus. Deus. E a gente sabe que o futebol é mais que um jogo, né? Ele envolve família, amizade, relação, impacto social, impacto na vida das pessoas, toda a emoção que está por trás do futebol, toda a história do nosso país com o futebol, ele realmente é mais do que um mero jogo. Só que o futebol é tão bom, tão bom, tão bom, tão envolvente, tão apaixonante, que ele tem o grande risco de se tornar um ídolo nosso. Por ser tão bom, tão bom. E muito brasileiro idolatra realmente futebol e o seu time de futebol. Então esse é um grande risco do futebol, por ele ser tão bom assim. E aí nós temos que colocar o pé no freio, né? De saber que existem coisas mais importantes que futebol. O cristão, saber que Deus, o culto, a igreja é prioridade acima do futebol, que as nossas famílias são prioridade acima do futebol, né? Que ele é, de novo, né? Das coisas mais... Ele é das coisas mais importantes, mas das coisas menos importantes, dentro das coisas menos importantes, né? Então, esse senso de prioridade a gente tem que ter. Claro que para o profissional tem uma importância maior porque é a profissão dele. Mas ainda assim, nós não fomos chamados para idolatrar nossas profissões e nossos trabalhos, né? Então, ele joga futebol para que ele possa, por exemplo, sustentar a sua família, dar uma condição melhor para a sua família, para os seus pais, né? Para os seus irmãos, para talvez ajudar ali a sua cidade natal, um jogador de futebol que faz isso. Então, o futebol... ele é uma ótima coisa, ele deve ser uma ótima profissão, com suas dificuldades, claro, mas deve ser muito bom, só que ele serve a outro propósito maior, né? Que é o seu desenvolvimento de vida, da sua família, enfim.
Então, acho que todos aqueles que estão envolvidos com futebol, tanto nós consumimos como quem trabalha no futebol, jogadores, comissão técnica, sua atuação no futebol, por exemplo, tem várias atuações dentro do futebol, a gente não pode idolatrar também as nossas profissões, né? Eu não posso idolatrar a minha profissão de pastor, mesmo sendo uma profissão religiosa, ministerial, assim. Eu não posso idolatrar. Não é a minha profissão que é dono da minha vida, né? É o Senhor, é Deus. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado com o tempo que a gente está dedicando demais ao futebol ou não, nós consumimos, até os recursos, como a gente está gastando nosso dinheiro em relação ao futebol ou não, quais são as outras coisas que a gente tem deixado de lado, às vezes a igreja, às vezes a família, outras coisas por causa de futebol. Tudo isso vai indicando, assim, essa idolatria. Por exemplo, assim, eu não consigo assistir futebol sem xingar o outro, sem ser violento com o outro. Então, é que você está idolatrando já. Se o futebol está tomando conta das suas emoções que você não consegue controlar, é porque já tomou conta de você no nível que você perdeu o controle da sua própria vida. Então, cuidado. Então, a gente tem esses indícios aí, né? E esse é o princípio que eu sigo. Mais que um jogo, menos que um Deus. O Emílio fala muito da ideia de que é apenas um reflexo, né? É como se a gente pudesse sentir um gostinho, né? A gente começou afirmando isso, né? O futebol é de Deus, por mais que seja uma subcriação feita por homens, mas por homens que foram dotados por sabedoria, por criatividade. Então o futebol, com toda essa grandeza, né? Com toda essa beleza, deve apenas nos levar para o Criador, né? Isso vem com o tempo, isso vem com a ação do próprio Deus, em relação a abrir os nossos olhos para isso, em relação até à cosmovisão cristã, né? Que a gente sabe que está mais em relação ao cristianismo. E tem outra frase que eu acho que serve como uma esperança para nós, para a gente fechar aqui o podcast. Agora eu acho que essa frase ela é sua. E no céu terá futebol. Não, foi criada na Inglaterra, aprimorada no Brasil, e no céu a gente vai poder jogar futebol. E eu falo como esperança porque talvez se a gente não conseguiu ser profissional aqui, será que lá no um pouco glorificado. Talvez. Não vai aumentar, não. Essa frase aí, pastor, como é que é? Cara, assim, a visão cristã... Pastor. Deus, glória a Deus que tenha. Ia ser muito bom, hein? Vai ser bom. Vai ser bom. E não, vai ser bom. Vai ser. Uma visão bíblica de eternidade é uma visão física. A Bíblia não ensina aquela visão, às vezes, muito popular de almas perambulando pelas nuvens, né, imateriais. Né? Nas nuvens, né? Há uma ressurreição corpórea e há um local físico na eternidade. Né? E não há porquê coisas boas que Deus criou não estarem lá. Claro que quem vai decidir isso é Deus. Mas a gente não tem nenhuma razão para dizer assim, não vai ter futebol no céu, não vai ter carne, churrasco no céu, não vai ter, sei lá, coisas de lazer, brincadeiras que a gente pode fazer um com o outro. Tudo que é físico e é bom, pode ser vivido em santidade, a gente não tem motivo para dizer que não vai ter no céu. Certo? A única coisa que a Bíblia aponta e parece apontar mesmo é que não haverá casamento como há hoje. Né? Mas aí é outra discussão. Uhum. Mas essas coisas, como esportes, lá essas coisas, é possível e provável que tenha no céu, sim. Já pensou a gente jogando profissional lá no céu? A esperança é a esperança. É uma das coisas Já boas. pensou bastante? Essa é a esperança, né? Jogando profissional lá. E aí eu gosto muito de dizer isso daí, essa é a minha, essa é a frase. Repete. De que o futebol ele foi criado na Inglaterra, aprimorado no Brasil, será perfeito no céu. Beleza, cara. Para a glória de Deus. Muito feliz de recebê-lo aqui. Foi difícil trazer o pastor Pedro, só a gente sabe. Cara, pastor, quem conhece pastor sabe como é a vida é difícil, né? É pastor, tem família, podcast, escritor, aí é muita coisa, né? A pessoa tem que estar bem fisicamente. Que não é o pai do Cristo. Mas assim, cara, feliz, obrigado por você ter vindo. Eu acredito que você vai acrescentar muito, não só no nosso podcast, assim, mas na vida de muita gente que são cristãos ou não, porque um dos motivos de eu lhe trazer aqui é porque para mim você é uma referência de que fala sobre futebol no Brasil hoje. Falta pessoas como você para falar de futebol de uma forma sensata, como a gente usou lá no grupo, né? De poder pegar uma coisa polêmica, como você pegou, e colocar ela de uma forma... Eu estava conversando realmente sobre isso, pastor, sobre essa... E aqui, para a glória de Deus, claro, né? A maneira como você trata, assim, de uma forma equilibrada, de assuntos que são
extremos, né? difíceis, alguns levam pro ponto extremo e você consegue ali, Sim. de uma forma equilibrada e séria, óbvio, né? Sem negociar a sua fé, as suas convicções, como você consegue transitar nesses assuntos aí, né? Só falar um pastor no podcast relacionado ao futebol é meio que estranho, né? Mas você tem conseguido transitar aí, que bom. Mas a ideia é justamente essa. Da mesma forma que eu quero poder glorificar a Deus na minha profissão, eu espero que as pessoas possam entender que é capaz de acontecer isso. Eu fico feliz de quando eu vejo você escrevendo um pouco sobre isso, né? Tem alguns jogadores que eu acompanho que, vez ou outra, colocam algo relacionado a isso. Fiquei muito feliz em relação ao Nino, né? Que falaram que era uma pessoa muito centrada. Então, acredito que isso pode ajudar o futebol, entendeu? Não é ajudar o Kelvin, não é ajudar o David, não é ajudar o futebol. Quanto mais pessoas do bem estiverem dentro do futebol, obviamente a coisa vai ser melhor, né? Feliz, agradeço mais o convite. Você está com as considerações finais para... Um abraço para a família aí, a família grande, né? Inclusive a gente vai marcar um jogo aí, viu? Família Pamplona com a família Silva, viu? Vamos botar no time também. Tá bom, tem três pelo menos futsal, né? Pra jogar, né? E antes de encerrar, fica um abraço aqui para os meninos da IBF lá, né? Nosso time lá de futsal. Estão pegando nossos jogadores, viu? Lá, né? Eu fui contratado, ó, pra vocês verem como eu sei um pouco brincar de futebol aí, ó. Fui contratado pela Igreja do Pastor para jogar com eles. Inclusive, é um torneio, né, que é destinado a cristãos, né, aos batistas. E tem colhido muitos frutos. A terceira edição já teve a oportunidade de ser campeão, né, com a nossa igreja. Vamos voltar, fica aqui, né, o aviso, ano que vem a gente vai voltar. Infelizmente, eu não vou poder mais jogar lá do Pastor Pedro. Mas fazer cirurgia e voltar também aí. Mas é um privilégio. Sem ser inimigo, tá? Só pra... Privilégio de poder Escutar, jogar uma competição como aquela e através dela, né, meio que conhecer um pouco mais o pastor e agradeço demais você poder estar por aqui. Galera, estamos juntos, viu? Vocês são fera. Gente, eu agradeço demais, agradeço vocês pelo convite, agradeço o pessoal aí que tá ouvindo, assistindo, tem aguentado aqui, né, eu falando sobre futebol, é um dos assuntos que eu gosto mais de falar realmente, tanto só de zoeira, brincadeira ou falando sério. Então, muito obrigado por esse convite. Espero continuar contribuindo aí de alguma forma sobre esse tema ou sobre outros temas, né? Tenho estado lá no Instagram, no Twitter para isso, no Spotify também, no podcast. Se o pessoal quiser me seguir lá, segue ele lá. @PedroMCP. Então, só procurar lá e de vez em quando aparece algo sobre futebol. Já que você mandou um abraço aí, manda um abraço também pro pessoal lá, principalmente do Marciano, que é parceiro, que é o organizador do campeonato lá da gente, Batistão, famoso Batistão. Sigam lá também, Batistão lá, um campeonato muito bom, inclusive vocês estão convidados lá a me apreciar jogar lá do lado do pastor. Só craque lá, só craque. O pessoal tá. A gente ganhou de 6-0, ó. Inclusive tive a oportunidade lá de. O homem deu uma assistência. Eu não consegui trazer. Quando ele me deu assistência, bicho, eu vou ter que ir no podcast agora. Tava demorando pra vir pensar um passo. Pô, ele deu assistência, fez o jogo. Outro passe pra ele lá. Mas assim, o assunto foi tão bom que a gente esqueceu, né, de pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. A gente tá próximo de chegar aos 500 inscritos e ficou muito feliz, né? A gente, inclusive, eu compartilhei com o David, a gente teve um post que a gente conseguiu chegar a 400 compartilhamentos. Cara, isso para quem está começando é um número muito, você que trabalha com internet, sabe como isso é grande. Então a gente está tendo ciência de que o podcast está crescendo, né? A gente bateu agora 55 mil visualizações na nossa página, para quem vai fazer 2 mil seguidores, então a gente vê que a gente está conseguindo ser relevante, está conseguindo levar boa informação. Precisa muito do apoio de vocês. A gente tem algumas limitações aqui, a gente estava conversando, né? Eu, o Kelvin, o Samir, o Ian. A gente tem algumas limitações em relação ao equipamento, em relação a algumas coisas. Porque o nosso desejo também é glorificar Deus aqui no podcast, né? Entregar um bom áudio, uma boa imagem, um bom conteúdo. Esse foi o motivo que trago o pastor. Então a gente precisa muito que vocês apoiem a gente. Curtindo já é algo assim que você não sabe o quanto você nos apoia. Compartilhando o nosso projeto para que a gente possa continuar aí fazendo mais vídeos, produzindo mais conteúdo para vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de todos. Eu fiquei muito feliz aqui de poder escutar essa fase do pastor. Espero que nós possamos jogar juntos um torneio gigante lá no céu e glorificar a Deus. Então assim, cara, obrigado demais pelo convite. Valeu, galera. Tá no vídeo, tá legal. Até o próximo. Valeu.